Era uma vez o contexto, era uma vez o Brasil, era uma vez o contexto em se tratando da realidade brasileira. Moços e moças, no primeiro momento, a maior, principal riqueza brasileira foi o pau-brasil. E foi em função justamente dessa árvore que o nosso Brasil baronil foi nomeado. No entanto, senhores, não demorou muito para que o pau-brasil perdesse a condição de maior das commodities e viesse a ser substituída pela cana-de-açúcar, que a partir da qual é produzido, sabe o que? Vocês nem imaginam. Sal, professor? Claro que não, é açúcar! Oxi, cabeça de pau! Crianças, segundo pontinho, a coroa portuguesa almejava possibilitar uma produção e o comércio de açúcar em grande escala. Só que, para produzir era necessário pessoas com posses suficientes para produzir engenhos de açúcar e mantê-los, é claro. Só que, pessoal, para que fosse interessante para alguns cavaleiros vir e fazer tal empreitada, Oi, meu gato tá me atacando aqui. Para encontrar pessoas dispostas a tal empreitada, senhores. Ele tá bonitinho aqui, ó. Mas ele vai comer já o fio. Continuando. Para possibilitar às pessoas interessadas nesse tipo de empreitada de ficar aqui de fato realizadas, era necessário a coroa que criasse condições necessárias para isso, né? Assim sendo, senhores, é fundada Salvador, a capital do Brasil, naquele momento. Em 1549, é oficializada então a ocupação do local, que já estava em curso, né, com erguimento de praças fortificadas. Mas aos pouquinhos, senhores, essa Salvador vai assumindo um caráter cada vez mais urbano, porque são criadas ruas, praças, a cidade dividida entre a parte alta, a parte baixa, distinções sociais são estabelecidas a partir daí. O espaço era marcado pela coexistência, que, devo ressaltar, não era nada pacífica, entre africanos escravizados, indígenas e senhores de engenho, e bum! A gente tem o nascimento do Brasil como nós o conhecemos hoje. Um Brasil cuja capital era Salvador, uma Salvador que tinha mais ou menos o aspecto que eu acabei de pincelar aos senhores. O que mais que vocês precisam saber, moças e moços? Que no século XVII não havia núcleos intelectuais aqui no Brasil. As cidades estavam ainda nascendo, senhores. No entanto, havia pequenos grupinhos de cavalheiros que haviam estudado em Portugal. E foi a partir desses senhores que deu-se início à literatura brasileira, que ainda estava fortemente arraigada, ou seja, enraizada, influenciada pelos moldes lusitanos ou portugueses. Afinal de contas, a formação intelectual dos caras era realizada em Portugal. Como não trazer um pedacinho de Portugal junto a si, né? A obra que é considerada o marco inicial do Barroco no Brasil é Prosopopeia, de Bento Teixeira. No entanto, senhores, outras obras acabaram se destacando em detrimento da mesma. Uma delas, os Sermões, do Padre Antônio Vieira, que eu já mencionei para os senhores. A outra, moços e moças, são os poemas de Gregório de Matos. Cavaleiro esse que eu vou falar para vocês agora. Vejam só que legal. Ele nasceu em Salvador, então é um brasileiro nato. Só que ele estudou em Portugal. Senhores, entre suas indas e vindas, em determinado momento de sua vida, ele, ao voltar para o Brasil, percebeu uma coisa. Sua família, que era muito rica e abastada, se viu pobre, se viu falida. Nossa, professor, coitado do Gregorião. A família faliu? Isso não é nada legal? Não mesmo. Senhores, ver a sua família extremamente empobrecida fez com que o sentimento de injustiça, em função do favorecimento de alguns cidadãos da metrópole, fizessem com que esse senhor, pessoal, nutrisse um ódio contra os administradores locais. Não é para menos que ele, um escritor nato, começou a compor sátiras, ou seja, obras críticas que satirizavam
pessoas, situações, estruturas. O que eu quero dizer com isso, ao mencionar sátiras, é que os poemas e poesias elaborados por esse senhor vinham acompanhados de críticas ácidas, tá? Outro ponto importante na obra dele é o fato de que esse cara era um amante nato. Nossa, professor, esse cara, ele era muito do bonde. Esse cara dava em cima de todas as cremosas do reino. Pois é. As questões dos amores e de suas namoradinhas formam um capítulo à parte de sua biografia, moços e moças, porque ele se apaixonou por muitas mulheres. E isso marcou a sua poesia, tá? A sua poesia é intimamente marcada pela sua condição de, como que fala mesmo? De talarico. Criancinhas, com uma poesia extremamente ácida que não perdoava ninguém e a sua condição de mulherengo, não é para menos que esse cara veio a ser conhecido logo em breve como a Boca do Inferno, porque da boca desse cavalheiro o que saíam eram críticas poderosas contra Deus e todo mundo, porque ele não tinha papas na língua. Senhores, senhoras, crianças, eis o poeta mais importante do barroco brasileiro. Na sua obra está presente o uso de gírias e de termos africanos e indígenas, ou seja, uma mescla da linguagem culta portuguesa, mas também uma série de elementos um tanto quanto, digamos, menos formais, né? E na literatura dele, as culturas vão estar mescladas, vão estar misturadas, tá? A matriz barroca é evidenciada no tratamento que deu aos temas com os quais trabalhou. O amor era visto como uma expressão de contradições entre a carne e o espírito, o céu e a terra, o carnal e o espiritual. E a fé trabalhada por ele evidenciava um esforço de manter um diálogo com Deus, tá? Em busca da própria salvação da vida, focalizando em sua efemeridade. A vida é muito curta, praticamente não tem valor nenhum, porque o que vale de fato é o eterno, e a vida não passa de um meio termo entre o nada e a eternidade. Assim sendo, a vida é uma busca pelo acesso ao eterno divino. Ou não, né? Daí é um problema. Esses temas, senhores, Gregório reuniu o poder de sua poesia satírica, que eu vou falar para vocês já já. Mas, como eu já adiantei, é justamente em função de suas sátiras que ele recebeu a alcunha de Boca do Inferno. Por quê? Porque ele não perdoava ninguém. Inclusive, senhores, essas críticas ácidas que ele fazia contra todo mundo, ele apelidou de musa praguejadora. Era a sua musa que rogava pragas, que existia sei lá onde, ou no seu coração, ou no seu cérebro. E era a partir dela que ele criava trechos como esse aqui. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha, não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um frequentado olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras dos mercados, todos que não furtam, muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Olha só, o cara não tá perdoando nem a cidade da Bahia. O que ele tá dizendo aqui, pessoal, é que ela é repleta de administradores inúteis que não dão conta nem de cuidar de uma cozinha, um monte de cidadão fofoqueiro, intrigueiro, um monte de véia fuxiqueira, um monte de desavergonhado e um monte de bandido. Inclusive, professor, os mercadores, os homens de negócio. Meu Deus do céu, esse cara tá jogando fezes no ventilador? Ele tá criticando Deus e todo mundo? Ele tá declarando guerra à humanidade? Sim, senhores, essa é uma das maiores características desse autor. Ele não baixa a bola, ele xinga mesmo, ele fala mal mesmo. Isso tudo recheado a elementos que caracterizam sua obra como sendo barroca.
A dicotomia entre carne e espírito está bastante presente na sua fala, senhores, na sua fala. Vejam só, sua amada é flor e ao mesmo tempo é um anjo. Ela é florente, mas ela também é angélica. Ela é florescente, ela é luzente, que por seu Deus não é idolatraria. E Nossa Senhora, ela é tão bela, ela é divina, ela é o sol que ilumina. Senhores, ele está trabalhando o tempo todo, trazendo a questão das paixões, como eu falei para vocês. Ele é um cavalheiro que dedicou boa parte da sua fala aos seus amores, e a sua amada, ele dedicava uma condição praticamente divina, reconhecendo de fato que ela era humana, feita de carne e osso, mas havia nela um tiquinho de divino, afinal de contas, tão linda, por que não considerá-la dessa forma? Eis a dicotomia, a coexistência no mesmo plano do divino e do humano, do carnal e do espiritual, do céu e da terra. Professor, que mais? Ele estabelece uma série de diálogos com Deus, senhores, reconhecendo a efemeridade da vida, o quão passageiro ela é e o quão deve ser perseguida a eternidade, afinal de contas é isso que importa. E é a partir daí que ele vai estabelecer uma série de diálogos com Deus. Olha só, pequei, Senhor, mas não porque em pecado, de vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Vejam só, é uma confissão, senhores, é um diálogo diretamente com Deus. Aqui a gente não está falando de forma poética, não. É literalmente um diálogo com Deus. Olha só, ele volta a sua palavra a Deus. Pequei, Senhor com S maiúsculo, referindo-se a Deus. Professor, que mais? A breve existência humana, Senhor, está presente em suas falas, como eu já mencionei 3.000 vezes. Presente, por exemplo, nesse trechinho. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Está falando sobre algo que nasce e morre extremamente rápido. Professor, não é uma metáfora à vida humana? Talvez, hein? Depois da luz se segue a noite escura. Contraposição de ideias, dicotomia, luz e escuro, dia e noite. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Tristeza e alegria. Porém, se acaba o sol, porque nascia? Se formosa a luz é porque não dura, acaba e nasce, né? Formosura e algo que não dura. Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas o sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância. Não há constância, acaba rápido. E na alegria sinta-se tristeza, alegria e tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, firmeza somente na inconstância. Senhores, eis aí uma alegoria à brevidade da vida. Tudo isso ditado a partir de uma série de dicotomias. E o que eu tinha para falar para os senhores hoje era isso. Espero que tenham gostado. Cuidem-se e até semana que vem. Tá bom? Tá bom então, né?